I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá amigos, vamos hoje tratar, sobre prismas. Vamos saber o que é e vamos saber esses elementos aqui que fazem parte do prisma, certo? Pessoal, o prisma é uma figura, espacial. Vou dar um exemplo aqui qualquer. Olha só. Uma figura como esta, considerada prisma. Se vocês observarem, o prisma, ele nada mais é do que duas bases iguais, que nós chamamos, com seus respectivos lados. Calma aí que nós vamos entender melhor essa figura espacial. Vamos para os elementos. O prisma ele tem face lateral. Vamos reconhecer a face lateral como sendo esta daqui, ó. Vou pintar de preto. Uma face lateral do prisma seria então um lado, certo, pessoal? Então isso aqui é uma face lateral do prisma. Então aqui eu tenho outra face lateral, outra face lateral. A de cima é, professor? Não. A de cima nós chamamos de base. Logo, nós temos aqui em cima como uma base. E aqui embaixo também, essa parte aqui, ó, é uma base. Essa parte também é, tá? A parte de baixo. Lembrando que eu só pintei aqui a parte lateral. Então, temos duas bases iguais. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos identificar as arestas. Arestas seria, então, cada tracinho desse que compõe a nossa figura espacial. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lá atrás, 7 lá atrás, 8 lá atrás, 9 aqui, 10. Então, ou seja, cada tracinho desse que compõe o prisma, nós chamamos de aresta. O vértice, temos aqui, ó, o encontro das arestas, ou seja, onde duas ou mais arestas se encontram, nós chamamos de vértice. Nós podemos chamar de ponto. Então, aqui é um vértice, aqui, dois vértices, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices, tá vendo, pessoal? Ou seja, vértice é todo encontro de arestas. Então vamos esclarecer um pouco mais essa situação dos prismas. Face lateral, tá fácil. A base seria a parte superior e inferior do prisma. As arestas, cada traço que compõe um prisma, e o vértice, cada ponto, que é a junção dessas arestas. Com isso, vamos classificar os prismas. Temos alguns tipos de prismas, que é o reto, o oblíquo e o regular. O prisma reto, por assim dizer, seria um prisma em pé, ou aquele que faz um ângulo de 90 graus. Um exemplo de um prisma reto seria, então, esse rapaz aqui. Um prisma onde nós temos, em relação aos seus lados, sempre uma relação de 90 graus, entre eles. Poderia ser uma caixa de leite, por exemplo, parece até. Quando nós temos um oblíquo, o que nós temos então? Como é esse tipo de prisma? Seria algo do tipo
fazer um outro tipo de prisma, só que agora vai ficar um pouco inclinado. Eu acho que o desenho um pouco mal. Algo do tipo meio inclinado, como se esse prisma estivesse caindo, algo do tipo. Se eu for desenhar novamente uma base quadrangular, o meu prisma ele não seria mais reto 100%, ele teria uma inclinação onde agora a minha base ela terá um leve deslocamento e ele ia ficar um pouco torto. Eu acho que eu fiz ele com esse traço aqui um pouco na frente, mas não tem problema. Entenderam que o oblíquo é sempre inclinado, enquanto o reto ele é sempre em pezinho. Para o prisma regular, nós chamamos de regular, são todos aqueles que têm aquelas figuras planas propriamente definidas, onde não há aleatoriedades, o que significa que nós vamos utilizar o triângulo, que é um polígono regular, nós conhecemos, ele tem 3 lados iguais, ou seja, quando nós falamos de regular, quer dizer que nós temos uma igualdade de lados. O triângulo tem 3 lados iguais, o quadrado 4 lados iguais. Então temos o pentágono, o hexágono e assim por diante. Ou seja, 4 lados iguais, 5 lados iguais, 6 lados iguais. E o que nós temos aqui é, um exemplo, um polígono regular triangular, ele vai ter a base triangular. E agora o nosso prisma será regular. Temos um prisma agora com um polígono, que seria um polígono regular. Nesse caso aqui eu estou utilizando o triângulo, com 3 lados iguais. Se eu fosse desenhar um prisma com a base quadrangular, eu teria então, esse aqui, ó, igualzinho, regular. Fazer agora diferente, assim, pra vocês perceberem aqui também. Também vai. Aqui. Com um pentágono, né? Teremos então uma base com 5 lados iguais. Não saiu 100% 5 lados iguais, mas teríamos então aí o nosso prisma regular pentagonal. Então, os nossos prismas são figuras espaciais que possuem todos esses elementos e que nós conseguimos identificá-los. Ele não é igual ao cilindro, porque o cilindro ele tem as suas bases circulares. Logo, o que não for cilindro e tiver um formato como este nós chamamos de prisma, certo? Essas figuras espaciais que contêm todos esses elementos. Vamos entender um pouco mais sobre os prismas, né? Temos aqui as suas tipologias e o que nós vamos fazer com esse prisma. Se eu pegar um prisma e abri-lo, observando que vou pegar o prisma quadrado regular
Então aqui vou fazer assim. Sai um pouco fora dos quadros. Tem um prisma quadrado. Se eu agora abrir esse prisma, se eu recortasse ele e abrisse, ele teria então a primeira face dele, que seria essa daqui, a segunda face dele junta a ele, a terceira face, que seria de trás, também junta a ele. Ou seja, eu estou pegando o prisma e estou abrindo ele no papel, como se eu fosse montar mesmo com recorte de papel. Ele vai ter agora uma quarta face lateral, certo? Se é quadrado, ele tem 4 faces, certo? E a base dele seria o quê? A base dele seria um quadrado aqui, outro quadrado aqui, ou outro quadrado aqui também. De fato que se eu dobrasse as 4 partes, iria fazer uma caixinha, eu tamparia embaixo e tamparia em cima, fiz um prisma. Beleza? Novamente, agora eu quero um prisma triangular. Olha só, fazer ele deitado. Vamos ver se vai sair legal. Temos agora aqui um prisma triangular. Bem, se eu agora pegar esse prisma e abri-lo, ficar então essa parte aqui, que é a face lateral, com outra face lateral, mais outra face lateral. Se eu dobrasse, ia ficar essa parte do meio todinha, e eu precisaria tampar aqui. Aí nós podemos fazer aqui no meio, ou em uma das pontas, se tornaria uma base triangular, certo? Para tapar um em cima, embaixo, beleza? Então dobraria e tamparia nosso prisma. Bem, para que eu quero que vocês observem e entendam a construção de um prisma, né? Então aqui eu identificaria como base a área lateral ou a outra base. Base de cima, base de baixo, todas essas aqui áreas laterais. Para que eu estou falando isso? Porque às vezes nós precisaremos calcular a área do prisma. Nós temos dois tipos de área, que é a área lateral e a área total. Se vocês forem calcular a área de um prisma, vocês primeiro têm que calcular a área lateral e depois somar com as áreas tanto da base superior quanto a base inferior. Ele tem aqui, no caso do quadrado, 4 áreas laterais e no triangular 3 áreas laterais que nós podemos calcular, que elas são geralmente retangulares. Com isso, as nossas áreas laterais, para calcularmos, geralmente utilizamos o número de lados, multiplicando a área do lado, certo? Vamos colocar aqui vezes a área da figura geométrica. No nosso caso, eu tenho aqui um retângulo,
Então a área do retângulo vai ser base vezes altura. Nós sabemos calcular. E como é um quadrado, as duas bases, a área lateral é um retângulo, as duas bases são quadradas, então nós sabemos que é lado ao quadrado. Porém, só para a área lateral, temos 4, que é o número de lados, 4 lados, vezes a área de um só, que aí nós temos a área de, multiplicada por 4, é a área lateral inteira. A área total, então, seria a área total igual a área lateral mais quem? Mais as duas bases, ou seja, 2 área da base. Então, o que nós temos? Temos aqui 3 áreas laterais para calcular. Então, basta a gente calcular uma só, porque elas são iguais. Isso eu estou utilizando o prisma regular. Elas são iguais, então eu calculo 1 e multiplico por 3. Aí eu achei a área lateral. No caso aqui é um retângulo. Base vezes altura. E depois eu tenho que somar com essas duas áreas aqui, ó, que é a área do triângulo vezes 2, né? Porque eu tenho 2 triângulos. Então calculo a área de um triângulo, já que eles são iguais. Depois multiplico por 2, que é esse 2 que está aqui. Então, para a gente encontrar a nossa área total do prisma, nós precisamos calcular a área lateral e somar com a área da base. Multiplicada por 2, porque geralmente são 2 bases somente. Beleza? Para considerarmos o prisma. Então, essa é a noção que eu quero passar para vocês de prisma. E área lateral e área total. E sim, dá para construir um prisma tranquilamente em casa. Isso daqui vocês vão utilizar para responder alguns exercícios. Tá aí, galera. Até a próxima. I never made it, but I know what it takes.